Olá, meu nome é Rafael Santos Guerini, sou acadêmico do curso de Agronomia do IFRS Campo Sertão e vim apresentar sobre nematóides na cultura da batata, onde é na matéria de Zoologia com a professora Luciane. Bom, os nematóides são muito importantes, pois eles diminuem drasticamente o peso dos tubérculos e alteram sua forma, ou seja, interferem diretamente na qualidade comercial dos tubérculos. E os nematóides mais conhecidos nesta cultura são os degalhas e nematóides de lesões radiculares, pertencentes aos gêneros Meloidogyne e Pratylenchus, respectivamente. Em relação ao primeiro, os principais são a espécie incógnita javanica. Em relação ao segundo, os principais são o Brachyurus, Coffea e Penetrans. Sobre o primeiro, que é nematóides de galhas, eles podem sobreviver não somente no subsolo, mas também em restos culturais, principalmente em raízes de tubérculos. E penetram nas raízes, formam um local onde se alimentam, que se chama de sítio. E, nesse sítio, ocorre um aumento no tamanho de células da planta hospedeira, justamente por tentar se defender e pelas substâncias liberadas pelos nematóides. E esse engrossamento, essa liberação de células forma o chamado galha. E as galhas podem ser vistas até 48 horas após a infestação pelos nematóides. E essas galhas, elas têm aspectos de tipo uma ruga, onde elas são ásperas e acompanham com rachaduras quando muito frequentes, muito ativas, e caroços isolados. E além dessas galhas, elas também podem facilitar o aumento ou apodrecimento, como mostrado nessas imagens. E os sintomas são causados, normalmente ocorrem em reboleiras, justamente por o nematóide não conseguir se locomover muito na plantação. E as plantas infectadas podem murchar, mesmo que o solo seja úmido, ou seja, elas apresentam sintomas comuns à falta de água e nutrientes. Isso mascara o seu diagnóstico, ou melhor, mascara os seus sintomas, diminuindo o seu diagnóstico, que por sua vez é feito pela amostra de raízes, terras e tubérculos. O segundo tipo, ele é muito importante por causa que ele produz lesões escuras no tubérculo e com tamanhos e diâmetros diferentes, variáveis. E nesses pontinhos forma necrose, ou seja, ele começa a apodrecer e isso diminui a qualidade do produto e a aparência, ou seja, não é apto para o mercado. E além disso, essas lesões podem servir de porta de entrada para outros micro-organismos, que por sua vez podem aumentar ainda mais o dano. E as plantas infectadas, assim como o primeiro gênero, formam em reboleiras. Bom, aqui tem outros nematóides, mas não vou citar eles. Mas eu quero só retomar uma coisa aqui, que essas manchas ser em todo o tubérculo, não são só numa parte, geralmente são em todo ele. Agora falando sobre a prevenção, a principal forma de prevenção é a utilização de batata semente, ou seja, sementes de batata certificadas, livres de nematóides, para não acarretar mais ou transformar a sua terra num lugar infestado. Bom, além disso, deve-se evitar o plantio em épocas úmidas e quentes, justamente por causa que é um ambiente propício para o desenvolvimento dos nematóides. Outra técnica, outro manejo que é eficaz é a rotação de culturas, mas não é tão fácil por causa que existem muitas espécies hospedeiras. Mas o mais indicado ou mais aconselhado é a rotação com sorgo, mamona e cultivares de milhos resistentes a essa doença, mas de hipótese nenhuma fazer com amendoim, braquiárias, mamona e milho não resistente. Além disso, é indicado também fazer o alcave, que nada mais é do que pegar e deixar sempre a área limpa, tirar todos os restos culturais, tirar todas as plantas daninhas, por causa que a luz solar apresenta efeito nematicida justamente pela luz ultravioleta, ou seja, ela pode acabar matando os nematóides por causa da sua luz. Outro método muito utilizado é a matéria orgânica, justamente por aumentar a resistência da planta, aumentar o desenvolvimento dela e com mais matéria orgânica há mais micro-organismos nos solos, ou seja, há mais inimigos naturais. E ainda mais acaba liberando substâncias tóxicas que podem ser nematicidas sem matar os nematóides. E por fim, a resistência é possível com variedades resistentes, onde a pessoa vai pagar mais caro, mas vai ter muito resultado. E o controle químico, ele é eficaz em último caso, pois ele é com um custo muito elevado, seja financeiro e ambiental e para a saúde nossa.
e atualmente existem cerca de 10 produtos comerciais de nematicidas registrados no mapa, e cada um deve ser indicado ou usado conforme a orientação do profissional.